Oi, povo lindo! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. E aí, como você tá? Tudo bem? Pastora Marcela passando por aqui para trazer mais conteúdos, mais palavra de Deus. E eu tenho certeza que você já está sendo muito edificado. Então, eu quero te pedir aquela ajudinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, porque tudo isso faz você uma ponte para que outras pessoas também possam ser alcançadas com essa palavra que cura, que liberta e que salva. Amém? Então não fique fora dessa jornada comigo. Deixa ser um canal de Deus na sua vida também, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Espalha para geral, porque aqui nesse canal nós vamos falar somente da palavra de Deus. E toda semana eu vou estar aqui comprometida a trazer conteúdos novos, palavras, para que você possa ser edificado e também possa compartilhar para que outras almas sejam alcançadas. Amém? Eu aprendo, você aprende, a gente cresce e o evangelho vai ser apregoado aos 4 cantos do mundo. E é para isso que essa ferramenta serve. Use a internet para divulgar, para propagar da maneira correta. Ela é uma arma poderosa na mão daquele que sabe usar. Amém? Se você está aí, se você já está gostando, já vai compartilhando e vai dando o seu joinha. Aperta aí, curtir, pastora, tá legal. Porque assim a gente tem o feedback e um retorno de que você está sendo abençoado. Amém? Antes da gente começar na porção do que Deus tem para nós hoje, eu gostaria de te convidar a orar. Amém? Então, se você pode, fecha os seus olhos ou aguça seus ouvidos para receber. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar, Pai, sobre este vídeo uma bênção especial a todos aqueles que serão ministrados, a todos aqueles que serão alcançados, Senhor. Que o Senhor possa falar com eles de forma especial, que o Senhor possa alcançá-los, meu Senhor, de maneira especial. Que nenhum dos teus filhos, Senhor, que ao assistir esse vídeo, possa ficar imune à tua palavra que cura, que liberta e que nos restaura, Pai. Toma os teus filhos, abençoa também aqueles que ainda, Pai, não têm esse recurso, não têm esse acesso, mas que o Senhor possa liberar uma bênção a todo filho de Deus, em nome de Jesus. E você que concorda, diz amém. Oh, aleluia. Queridos, eu gostaria hoje de compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. E está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, uma história que é muito conhecida e eu tenho certeza que hoje Deus trará novas revelações para a minha vida e para a sua vida. Então vamos à leitura do texto. A minha versão é a NVT. Se você tiver aí com outra versão diferente, fica ligadinho, porque é a palavra que está sendo lida, amém? Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, e todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele e disseram: olhe para nós. E disse Pedro: o homem fixou o olhar e já estava esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou. Grava essa palavra, ajudou a levantar. E no mesmo instante, os seus pés e os seus tornozelos, ficaram firmes e ele foi curado. E de um salto,
ele se levantou e começou a andar, e com eles adentrou ao templo. Oh, aleluia! Não sei se você conhece, não sei se você já ouviu várias vezes essa palavra, mas eu tenho certeza que tem chaves importantes para a sua vida. Vamos começar então dizendo como era a história de vida daquele homem. Queridos, eu vejo um homem, a Bíblia relata a história de um homem que nasce debaixo de uma sentença. Que sentença era essa? Era um homem que hoje, nos nossos dias, chamaríamos de um homem portador de uma necessidade especial. Ele era um homem com uma deficiência. Diz a Bíblia que ele era coxo e de nascença. Então a gente vê que diante daquela cultura, esse homem já nasce diante de um cenário que poderia ser o cenário que vai levar ele para uma vida de fracasso, porque a cultura já era uma cultura que menosprezava, que deixava de lado as pessoas que não eram produtivas, as pessoas que não eram íntegras na sua condição física. Então a gente vê que é uma cultura que já o conduzia para uma vida de exclusão e uma vida de muita dificuldade. Alguém que se habitua a viver nessas condições, porque nós, seres humanos, temos essa tendência de, mesmo quando a situação é desconfortável, desfavorável, mas dependendo do tempo que a gente fica aprisionado a ela, ela nos traz uma falsa sensação de comodismo. E eu fico imaginando que aquele homem já estava adaptado àquele ritmo de vida. O texto vai dizer que ele era carregado, ou seja, ele era sustentado pelo que os outros, pelo que as outras pessoas estavam dispostas a fazerem por ele. Então a gente vê um cenário bem desfavorável, um cenário bem desagradável para um homem que sempre depende de outras pessoas. Até para chegar no lugar onde supostamente ele vai buscar o sustento, ele é carregado. E eu já começo a perguntar, será que nós também não temos andado assim, sendo carregados pelo que o outro determina que a gente pode ter, carregados pelo desejo que o outro tem de nos ajudar ou não? Eu fico imaginando, o dia que não tinha ninguém para carregá-lo, ele simplesmente não ia. Ah, hoje eu não vou te carregar porque hoje eu tenho um compromisso, hoje eu não vou porque eu não quero. E aí ele se frustrava porque ele estava na dependência de homens. Queridos, a primeira lição do texto é para te perguntar do que você tem dependido. Porque ter dificuldades, ter necessidades, ter preocupações, ter algumas situações onde nós vamos precisar de ajuda, isso é fato. Mas a gente não pode viver na dependência de homens. Aleluia! E aí a segunda coisa que Deus trata comigo nesse texto é que eu e você não podemos jamais nos acostumar com o mal. A gente vê aquele homem todos os dias, a mesma coisa, com as mesmas dificuldades. E eu olho para o texto e eu vejo alguém que se habituou àquela circunstância, eu vejo alguém que ficou preso na rotina do sofrimento, alguém que realmente não consegue passar da porta. Alguém que se limitou àquela vida, se acondicionou àquela vida, porque não gerou uma perspectiva que dias melhores podem vir. Então, se você está aí, coloca nos comentários, não se acostume ao dia mau e volte a crer, volte a ter expectativa que dias melhores virão. Nada é para sempre, querido. Pare de achar que não tem mais jeito. Pare de olhar com a sua vista e limitar o agir de Deus. Aquilo que hoje você acredita que não tem mais uma solução. Deixa eu lhe falar algo. Num piscar de olhos, no de repente de Deus, essa situação pode mudar. Então não seja um acomodado, nem as situações boas e nem as situações ruins. Porque o que está bom, querido, pode melhorar. E o que está ruim, se você ficar acomodado, com certeza pode piorar. Então volte a acreditar que dias melhores estão chegando. Aleluia! Uma terceira lição que
que eu aprendo com esse homem. E a gente não deve, às vezes a Bíblia traz exemplos negativos para que a gente não precise cair no erro que outro já caiu. Então a gente vai ver aqui que, em primeiro lugar, queridos, a gente precisa buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente vê isso claramente no texto. A gente vê um homem que vai todos os dias, que a rotina dele é ir todos os dias à sinagoga. A sinagoga representa o templo, a sinagoga representa o lugar do ensino da palavra, um lugar propício para a manifestação de milagres, aonde Deus se apresenta, aonde Deus se manifesta. Embora o sistema estivesse corrompido, nós entendemos que a cultura daquela época estava vivendo uma crise, a religiosidade havia tomado, os fariseus, ali os mestres da lei e os próprios sacerdotes do templo. Mas a gente vê um homem que vai todos os dias ao templo, mas não passa da porta. Porque muitas das vezes somos nós, estamos indo ao ambiente religioso, estamos indo à igreja, estamos indo buscar na casa de Deus, mas não passamos da porta. Por quê? Porque o que nós vamos buscar não é presença. O que nós vamos buscar é aquilo que Ele pode nos dar. Aquele homem estava sendo movido a ir ao templo pelas necessidades terrenas. E, queridos, todos temos necessidades terrenas, mas a gente não pode ser movido a buscar a Deus apenas pelas nossas necessidades. Procure Deus pelo que Ele é. Procure Deus pela essência dEle na sua vida. Porque muitas das vezes a gente vai só para pedir, mas esquece de receber a presença. Então pare de ficar à porta. É tempo de você adentrar. É tempo de você se aprofundar. É tempo de você se desprender daquilo que é terreno e buscar primeiro o reino espiritual. E a gente sempre que está preso às coisas terrenas, queridos, nós vamos viver escravos das nossas necessidades. Eu vejo um homem que recebia esmola todos os dias, mas todos os dias tinha que voltar àquele lugar para receber mais. Ou seja, o que ele recebia na porta não era suficiente para tirá-lo daquela condição. Por isso, porta não é lugar de cristão. O lugar de cristão, o lugar daquele que quer a profundidade de Deus sobre a sua vida, é dentro de onde a presença se manifesta. Amém? Vamos para a quarta lição. Quarta lição, queridos, é quando nós estamos vivendo como esse homem. Queremos fazer a mesma coisa e receber resultados diferentes. Se você precisa de um resultado diferente, a primeira atitude que você e eu precisamos tomar é realmente nos posicionar de forma diferente. Quem quer algo diferente, faz algo diferente. Está entendendo? Aleluia! Você está pegando essa palavra? Porque muitas das vezes você continua como aquele homem. Todo dia faz a mesma coisa, todo dia só vai até a porta, todo dia carregado, todo dia se contenta com as esmolas, mas não toma uma posição para fazer algo diferente. Tem muita gente que só não faz algo diferente porque fica com medo de abrir mão daquilo que precisa abrir. Tem um autor que chama Peter Drucker, ele falou algo muito interessante, ele vai dizer assim: se você quer algo novo, você precisa deixar de fazer o que era velho. Tem muita gente com medo de viver o novo, tem muita gente com medo de se posicionar de forma diferente, porque vai ter que abrir mão da velha vida. Então, se você não está disposto a uma mudança, se você não está disposto a abrir mão de velhos hábitos, se você não está disposto a enfrentar aquilo que você precisa enfrentar para viver uma nova vida, você não tem como receber algo novo. E aí você fica preso no velho, desejando algo novo, mas impedido de viver. Queridos, se você não experimentou, se você não conhece, por que você está dizendo que não quer algo novo? Tem muita gente que não aceita Jesus, tem muita gente que não vem conviver com Jesus, simplesmente porque não sabe o que está por vir, mas aí não quer abrir mão do velho.
Jesus hoje nos convida a experimentar algo novo. Tenha coragem, lance aos pés do Senhor, comece a falar com Ele aí: ei, eu quero uma vida nova, ei, eu quero algo novo. Senhor, me dá essa coragem de abrir com o homem velho para ser um novo homem na sua presença. Oh, aleluia! Glória a Deus! Lembra que eu frisei no texto ajuda? Falei, guarda essa palavra, porque na nossa lição que vem agora, eu quero falar com você sobre algumas ajudas, alguns tipos de ajuda que às vezes só leva o título de ajuda, mas na verdade acabam nos prejudicando. Tem um ditado popular que vai dizer que nem tudo que reluz é ouro. Então vamos lá, vamos entender o que Deus tem para falar conosco através dessa mensagem? Tem algumas ajudas, queridos, que de fato elas não têm a intenção de prejudicar, mas elas acabam nos limitando. Sabe aquele pai e mãe muito protetor que criam o filho numa redoma de vidro? É um tipo de ajuda, eles acham que é para o bem, mas eles acabam limitando aquela criança. E ela cresce, uma criança que não tem um equilíbrio emocional, que não tem coragem de decisões, com medo de tudo e com medo de se lançar. Então, cuidado, tem algumas ajudas que têm o título de ajuda, mas elas estão nos limitando a crescer. Tem uma outra ajuda, queridos, que no início ela parece uma bênção, até traz alguns benefícios, mas depois te torna refém. Sabe aquela ajuda que no início você precisou, foi uma bênção, mas que depois você começou a ficar dependente daquilo? Pois é, toma cuidado, porque muitas das vezes a gente acaba ficando na mão de pessoas, a gente acaba colocando a nossa vida dependente de pessoas por conta de ajudas que não resolvem a nossa vida. Pelo contrário, elas estão nos levando de volta a um ciclo de dependência. E dependência no lugar errado traz prisão para a nossa vida. E tem também a terceira ajuda que eu sinalizei aqui, que essa não é uma ajuda, mas são aquelas pessoas, queridos, que fazem por você para que posteriormente elas tenham como jogar isso em cima de você. A forma como elas te ajudaram, a forma como elas te promoveram, isso vai gerar lá na frente uma situação de constrangimento para nós. E outra, tem muita gente que só te ajuda até chegar no nível dela. Nunca querem ver você acima delas. Então, analise, porque muitas das vezes o que a gente acha que está vindo para o nosso bem está impedindo o nosso crescimento. Aleluia! Você precisa analisar como tem andado a sua vida, né? Então, que Deus nos trouxe aqui hoje para a gente lembrar que o nosso socorro bem presente na angústia vem do Senhor. Ele sim, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E é com Ele que nós recebemos a ajuda certa. Quer ver essa história de ajuda como muda? Quando tem Deus no negócio, quando Jesus chega para Ele ser a ajuda, aí sim, a coisa muda, a nossa vida é transformada. Eu vejo a chegada, queridos, de dois homens. Está lá, Pedro e João, indo orar, cheios de Deus, cheios da consciência da missão que Deus confiou na vida deles, e eles vão se deparar com aquele homem. E aquele homem, queridos, como de habitual, ele estende a mão para pedir. E aí ele vai receber algo inusitado, porque agora sim, ele conseguiu chegar no lugar da ajuda verdadeira. E se você hoje está aqui assistindo esse vídeo, se você vai compartilhar esse vídeo com alguém, eu quero lhe dizer que através da palavra do Senhor, você vai receber a ajuda que você necessita agora. Não sou eu, Marcela, falando para você, mas é o Senhor, através da palavra dele, dizendo para mim e para você. Queridos, não tem prata e não tem ouro que possa ser melhor do que a mão do Senhor sobre nós. E esse vídeo é para nos lembrar disso, que o Senhor tem nos pego pela mão, tem nos levantado para que nós possamos glorificar o nome dEle. Ah, se você está aí até agora, então que você possa receber. Queridos, tudo que aconteceu na nossa vida
toda a nossa história, ela é para a glória do nome do Senhor. Aquele homem nasceu naquela condição, viveu naquela condição, mas o Senhor já tinha escrito a data, o dia e como seria a libertação daquele cativeiro. E assim o Senhor tem feito comigo e com você. Já está tudo programado. Aleluia! Então não fique aí achando que não tem jeito. Dias melhores chegarão. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém? Eu quero me encaminhar aqui para o final. E quero dizer algo que foi a lição que mais me tocou. Queridos, aprenda a conviver com as frustrações e também com o não. Porque muitas das vezes nós vamos receber o não. Que não aquele homem recebeu? Sem saber que a melhor ajuda da vida dele estava chegando, ele recebeu não. Eu não tenho prata e não tenho ouro. E nós, talvez, no primeiro não que recebemos, já nos afastamos e nem deixamos Deus concluir o plano que Ele tem para a nossa vida. Mas hoje, aprenda a não murmurar. Fique calado até que Deus complete a obra na sua vida. Não é porque você não conseguiu o que você queria nessa terra. Não é porque as suas necessidades terrenas não foram atendidas, os seus sonhos não foram conquistados, que Deus ainda não pode realizar. Então, fique com essa palavra, fique na posição, não murmure, estenda a sua mão e agarre a oportunidade que Deus está te dando, ainda que não seja da forma que você queria. Aquele homem queria esmola, mas o que ele recebeu foi muito além do que pediu. E aí, você está disposto a entregar aquilo que você quer para receber aquilo que você nem pediu? Foi o que aquele homem fez. Ele abriu mão das esmolas. Tudo bem, vocês não têm esmola para me dar. Tudo bem, eu vou sobreviver a isso. Mas quando ele não reclama desse não, ele pode receber a melhor ajuda da vida dele. Queridos, e não tem nada melhor do que poder receber de Deus aquilo que a gente verdadeiramente necessita. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa verdadeiramente ser edificado. Não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, porque você vai estar ajudando o canal a crescer. Amém? Então que você possa ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé, possa te visitar e que você possa ser edificado, transformado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Beijo, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus.